paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a esse canal. Eu me chamo Camila Antoniazzi e esse é o versículo do dia. Que bênção é podermos estar reunidos para falar e ouvir acerca do nosso Deus. Meus irmãos, para você que clicou nesse vídeo, meu irmão ou minha irmã, presta atenção nessa palavra porque ela é dirigida especificamente para alguém. E eu creio que é para você que clicou nessa mensagem. Os nãos de Deus nos conduzem à sua vontade. Essa palavra eu tenho convicção que é da parte do Senhor para as nossas vidas, pois eu estava dormindo e eu tive uma visão desse título. E quando eu acordei, eu fiquei refletindo, nossa, que palavra forte, os nãos de Deus nos conduzem à sua vontade. E o Senhor me disse, tu vai gravar um vídeo e tu vai falar sobre os nãos. E o Senhor me lembrou quantos nãos eu já recebi. E como eu reagi? Já tive várias fases na fé. Havia um tempo em que quando eu ouvi um não, como uma criança pequena, eu me debatia, eu chorava, eu me descabelava e eu queria receber o sim de Deus, transformar o não em sim. Mas, se existe pai e mãe que não resistem à birra de seus filhos, pode ter certeza que Deus, ele não cai na nossa chantagem. Se ele falou não, é não, e ele sabe o porquê. Mas Deus é tão bom que deve ter visto que tem pessoas aqui que precisam entender o porquê que ele falou não. Precisam de um consolo. E essa palavra é isso. É para te dizer que os nãos de Deus nos conduzem à sua vontade e ele nos mostra na sua palavra. Um momento muito específico que ele disse não ao rei Davi. Um grande homem de Deus, muito usado por ele aqui, que teve muitas lutas, mas também muitas vitórias em nome de Deus. Então, meus queridos, o versículo do dia de hoje encontra-se no livro de 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 4. Vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: não é você que vai construir uma casa para eu morar. O versículo do dia de hoje foi falado do profeta Natã para Davi. O rei Davi, ele já morava em seu palácio quando certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. E Natã, ele respondeu a Davi: faze o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. Isso é algo assim que acontece muito nos dias de hoje, né? Alguém vem pedir conselho, vem comentar algo e nós sabemos que é uma pessoa de Deus, uma pessoa que ama o Senhor, e a gente fala: o que você fizer, o que você pôr as mãos, Deus vai te abençoar, Deus é contigo. Foi mais ou menos isso que Natã fez a Davi. Aqui não está falando de que o profeta Natã ele estava no momento em que estava recebendo uma revelação do Senhor, não. Mas era algo natural, de enxergar e ver assim: não, essa é a vontade de Deus, que tu construa um templo para Ele. É algo que aos nossos olhos é lícito, não tem por que Deus dizer não. E foi o que Natã fez. Mas naquela mesma noite, diz no versículo 3, Deus falou a Natã: vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: não é você que vai construir uma casa para eu morar. E na continuação aqui de 1 Crônicas 17, enxergamos o profeta Natã entregando uma mensagem da parte de Deus a Davi. E dentro da mensagem ele dizia que Davi, você não vai construir, mas eu vou escolher um dos seus filhos para te substituir no reinado quando você morrer,
E esse filho é quem vai construir o templo. E esse filho foi o rei Salomão, o homem mais sábio e rico que já existiu, o homem conhecido por pedir sabedoria a Deus. E porque ele pediu sabedoria para governar o povo, Deus derramou sobre ele também muita riqueza. E daí, olhando essa situação, a gente pensa assim: por que Deus falou não? Por que Davi ia construir o templo, ia ser mais rápido? Por que Deus esperou para o Salomão construir o templo? Dentro da palavra, Deus fala que é porque Davi era um homem de guerra e ele queria que Salomão construísse o templo, porque Salomão seria um homem de paz. E vale lembrar que Deus fez de Davi um homem de guerra porque naquele tempo era necessário. Deus tem um tempo para todas as coisas, em Eclesiastes 3 diz: há tempos de paz e há tempos de guerra. Deus estabelece tronos e reinados, estabelece o tempo de todas as coisas. E Deus também diz não para coisas que parece ser óbvio o sim. Meus queridos, não teremos resposta para todas as nossas perguntas, mas uma certeza que eu trago hoje nessa palavra é de que os nãos de Deus nos conduzem à vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Não entendemos o agora, mas Deus é um Deus de hoje e de amanhã. É um Deus de futuro, um Deus que sabe o que está nos esperando, nos aguardando. E a nossa vida não é sobre nós, é sobre o reino e o plano de Deus. Não é sobre o meu conforto, o meu prazer. Eu quero te lembrar que nós somos filhos de um Pai que é nosso, somos irmãos. Davi não construiu o templo porque o templo era uma obra que Salomão deveria fazer. Davi levantou os recursos para que depois o seu filho construísse o templo. Nós temos uma parte dentro do plano de Deus para fazer, mas há outras coisas que não competem a nós. Precisamos compreender de que Deus ele sabe de tudo e de que ainda que o não de Deus pareça algo sem lógica, aqui imagina Davi, Davi cheio das posses, tendo condição de construir um templo, vigor, ânimo. Deus disse não. E eu e você temos situações assim em nossas vidas. Por que não? Porque Deus é Deus e precisamos confiar nele. Confie que Deus está te conduzindo para algo muito melhor, para um futuro de bênção, de paz, para uma eternidade onde não vai haver mais pranto, mais choro, mais lágrimas. Entregue as suas vontades a Deus e quando Ele falar não, dê graças. A palavra diz que nós devemos dar graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu sei que de repente você clamou muito aqui pela vida de alguém e Deus disse não. Você viu a pessoa que você amava partindo dessa terra. Eu sei que você muito quis ter o seu próprio negócio e não queria mais ser empregado. E você já abriu algumas empresas e Deus disse não. Não prosperou, não vingou, não fez. Porque tem gente aqui que está me ouvindo que Deus chamou para viver da obra, viver de oferta. Não é fácil? Não. A resposta de Deus é não. Teu outro irmão lá vai ser empresário e ele vai ser abençoado porque Deus colocou ele para isso, mas você não. E aí? Não dá para entender os planos de Deus, mas precisamos confiar. Deus, Ele quer que nós venhamos a confiar nele de todo o coração. Confie na palavra de Deus que diz que não ficarão frustrados os que confiam no seu nome. Se você confia em Deus,
Talvez hoje a resposta foi não. O que você tanto pediu, o que você tanto quis, Deus disse não. Confie. Tá frustrado? A palavra não diz que nós não nos frustraríamos, mas que nós não permaneceremos nessa frustração. Deus vai te tirar desse momento, triste porque ouviu um não. Deus é bom, queridos. Deus é Pai. Deus cuida dos detalhes da nossa vida. Amém? Vamos orar? Santo Deus, te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. E te agradecemos, ainda que entalados, Deus, assim, difícil de dizer, mas te agradecemos pelos nãos. Sim, Deus, não podemos ser hipócritas e mentirosos diante da tua presença. Existem nãos que vêm do teu trono, que é difícil de engolir, Pai. Senhor, aos nossos olhos não tinha por que ser não. Parecia ser tua vontade, Senhor. Assim como na situação da palavra de hoje. Era algo assim lícito, algo que te agrada, algo bom. E ainda assim veio não da tua parte, Senhor. Mas, Pai, precisamos confiar em Ti, de que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, de que Tu é Rei, Tu reinas sobre nós e sobre nossas vidas. Obrigada por nos lembrar hoje, Senhor, que não é sobre nós, o meu irmão, é sobre o Teu plano e o Teu reino e a Tua vontade. Que a Tua vontade seja feita, porque eu sei que ela é a melhor. Pai, me ajuda a ter um coração obediente. Me ajuda, Senhor, a crescer na fé. Não quero, Pai, ficar como uma criança birrenta, esperneando diante da Tua presença. Eu quero, Senhor, ser um filho obediente, que se prostra e entrega os planos na Tua mão, confiando de que Tu é um Pai bondoso, amoroso, e que tem o melhor para minha vida, para a vida das pessoas que estão me ouvindo. Em nome de Jesus, eu peço, Pai, nos dê um dia abençoado, encha-nos da Tua presença, perdoa os nossos pecados, cura as nossas enfermidades, sara as feridas da alma, as feridas do coração, limpa os nossos olhos, Pai, traz bondade para a nossa visão, porque se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas. Senhor, nos dá um coração disposto nesse dia de hoje para amar, para servir com excelência, para fazer o nosso melhor. Que o trabalho de nossas mãos seja feito como para Ti, Senhor. Repreendemos todo o mal sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos familiares. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. Inscreva-se nesse canal se ainda não é inscrito. Deixe o like nesse vídeo, pois essa ação tão simples faz com que esse vídeo chegue a milhares de pessoas. E, querendo o Pai, até o próximo vídeo.